Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditar nas Escrituras, as Sagradas Escrituras. Esse texto que é tão físico quanto espiritual, mais espiritual do que físico. Quantas revelações da parte do Senhor, quanta alegria nós temos em poder não apenas falar sobre esse texto, mas em compartilhar. Hoje eu até postei, acho que eu postei só no status, não lembro se eu coloquei no stories também, de uma igreja na Síria que foi atacada por um homem-bomba. Muitos dos nossos irmãos cristãos foram martirizados. Então, estarmos aqui, poder abrir a Bíblia, ainda falar sobre ela abertamente no Instagram, é uma grande gratidão, deve gerar muita gratidão em nosso coração. Oba, aula, Marília, seja bem-vinda, querida. Que prazer ter você aqui conosco. A Sossô também, querida aluna, acabou de entrar. Deus abençoe vocês. Que prazer estar aqui, né, gente? Que privilégio a gente poder ter essa liberdade. Que privilégio a gente falar da palavra de Deus, gente, sem o perigo de uma perseguição tão ferrenha que possa alcançar a nossa vida, nossos filhos. Nós temos muitas perseguições espirituais que acontecem o tempo todo querendo matar-nos espiritualmente. Então, não quer dizer que porque nós moramos no Brasil, nós podemos abaixar a nossa guarda. Não. Mas a gente tem que ser muito grato. A gente tem que agradecer muito a Deus pela liberdade de culto, pela liberdade da palavra. Um dia, provavelmente, ela vai ser tirada. Não sei se a gente vai estar aqui ainda, mas essa preciosidade, gente... Vai chegar um dia que quando as pessoas começarem a falar de Bíblia, o Instagram vai fazer cair a live. Mas enquanto nós temos liberdade, nós usaremos todo o recurso que Deus nos deu. Boa tarde, minha querida amiga Andréia. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. A Deia que postou um vídeo no WhatsApp, né? É isso, gente. Vamos usar os nossos recursos que a gente tem para propagar o Evangelho. Nós temos que aproveitar enquanto a gente tem liberdade para que essa mensagem seja divulgada. Vamos. A Bíblia diz assim, olha, falei ontem sobre isso, fugiu a palavra agora. Apressem a vinda do Senhor. Apresse a vinda do Senhor. Como que nós apressamos a vinda de Deus? Primeiro, o coração tem que estar queimando por Ele, amando ao Senhor e a sua vinda. A Bíblia diz que existe uma coroa reservada para todos que amam a vinda de Jesus. E não apenas isso, mas pregar o Evangelho. Porque quando o Evangelho do Reino for pregado em todas as nações, até aos confins da terra, então virá o fim. Então nós vamos usar os recursos que a gente tem. Enquanto estiver aqui, nós vamos pregar. Amém? A paz do Senhor Jesus, minha amada, privilégio mesmo ter a palavra de Deus a nosso alcance. Amém, Marília. Glória a Deus por isso. Vanilda, minha querida sogra amada, Deus abençoa. Prazer estar aqui com vocês, gente. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje, a leitura de hoje, no nosso plano de leitura bíblica, eu falei sobre isso ontem, ela é um pouquinho desproporcional, porque ela abrange 15 capítulos, tendo alguns deles grandes. O capítulo 104, 105 e 106, eles não são pequenos. Então, na leitura bíblica, acabou ficando muito grande a leitura de hoje, né? Naquele plano que a gente tem anual. O que eu fiz? A gente vai ler hoje até o 106, eu até falei que ia ser até o 107, mas eu vou parar no 106. E amanhã a gente vai do 107 até o 118, tá bom? Vamos ler o maior capítulo da Bíblia no sábado, se Jesus permitir, nos der fôlego de vida até lá. Tá bom? Então, tire um tempinho a mais aí, porque esses dias vão ser um pouquinho mais... a gente vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo para a leitura. Mas vamos lá, então. Hoje nós vamos falar a partir do 101, né? E o Salmo 101, começando já, deixa eu fazer uma oração. Ora aí onde você está também. Senhor, nós não conseguimos nada sem Ti. É a Tua palavra. Tu és o autor. Sem o Senhor, como interpretá-la? Sem o Senhor, nós não entendemos das riquezas, da profundidade daquilo que é espiritual. Nós só entendemos daquilo que é superficial. Nessa tarde, Senhor, nós não queremos ficar no superficial. Revela-nos, pois, a Tua palavra. Mostra-nos pelo Teu Espírito o que nós devemos fazer, como nós devemos ler, como nós devemos viver, quem é o Senhor, qual é a grandeza da profundidade, da altura, da largura desse amor que o Senhor tem por nós.
Mostra-nos aquilo que o homem não consegue revelar. Espírito Santo, cada um que está na live agora e cada um que vai assistir depois, que essa live seja edificante para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Sejam todas bem-vindas, que Deus abençoe. A Dani também entrou, Dani Cristina. Vamos lá então, gente, glória a Deus. O Salmo 101, ele é um salmo que é atribuído a Davi. Davi é um grande escritor de salmos, né? O que mais escreveu salmos é Davi. E vai determinar, vai expressar, na verdade, a determinação dele de viver com integridade. Eu achei esse salmo muito prático. Davi tá falando como que ele vai governar com justiça, mas ele não fala só do governo, ele fala da sua própria vida, inclusive da maneira como ele age dentro da sua própria casa. Que salmo, gente, eu risquei ele inteiro. É muito difícil quando eu risco um salmo inteiro, que eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar de tudo isso? Ele começa falando que vai cantar ao Senhor do teu amor e tua justiça. Que vai cantar, né, que vai entrar na presença dele com cânticos. E aí no versículo 2 ele já fala assim, ó. Buscarei viver de modo inculpável. Uau! Outra tradução mais antiga fala assim. Portarei sabiamente no caminho da perfeição. Então, vou ficar com a NVT, a mais nova, a tradução mais nova, fala, buscarei viver de modo inculpável. Eu amo essa palavra, que eu tenho orado muito por ela. Senhor, eu quero inculpabilidade, me ajuda a ser inculpável na terra. E, graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado, né? Embora a gente tenha nossos deslizes pela nossa carne, nós temos tentado ser inculpáveis. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos ser inculpáveis no meio de uma geração corrupta e pervertida. Então nós, como luzeiros de Cristo, nós temos que ser inculpáveis. Porque quando acontece qualquer coisa, o diabo vem com acusação para envergonhar o nome do Senhor. E aí vai falar assim, mas você diz que é crente, mas tu tá com o teu nome sujo. Mas você diz que é crente, mas você burla as leis de trânsito. Mas você diz que é crente, mas ao invés de fazer o que é certo, você faz o que é errado. Você diz que é crente, mas você fala mal do seu irmão. Nessa hora, aonde houver culpa, o diabo vai tentar contra a nossa vida, né? É claro que nada mais, não teve mais nenhuma acusação, né, contra a vida daquele que é justificado por Jesus, mas a gente tem que buscar, como Davi, portar-se sabiamente no caminho da perfeição. Essa é a nossa busca. Lorena, a gente nunca vai ser perfeito. Nunca. Até a volta de Cristo. Mas a gente tem que estar pelo menos tentando. Pelo menos tentando, a gente tem que estar. Então, quando eu falho, me arrependo, tento de novo, melhorando. Pelo menos eu não aceitei. E Deus conhece o nosso coração, né? Então, assim, muito tempo por causa já falei isso várias vezes aqui, por causa de má administração financeira, eu tive o meu nome sujo, E eu orava, Senhor, ajuda-me na inculpabilidade. Inclusive, fiz um voto com o Senhor. Falei, o dia que o Senhor me ajudar, que nós conseguirmos pagar todas as dívidas, desde a construção da casa, meu marido perdeu o emprego, e meu filho nasceu bem na mesma época, a empresa que ele trabalhava faliu, ele tinha uma sociedade, daí a sociedade... e aconteceram várias coisas, mas muitas coisas, eu não culpo Deus, porque eu sei que muitas coisas foram má administração nossa também, então a gente acabou entrando nesse lugar, e eu orava, eu quero ser inculpável, nossa gente, eu orei muitos anos, o Senhor sabe, muitos anos, eu quero ser inculpável, ajuda-me, Senhor. E o dia que isso acontecer, eu fiz um voto com o Senhor, o dia que isso acontecer, eu vou ficar 6 meses sem comprar nada pra mim, eu quero realmente dedicar pro Senhor, para entender que a nossa vida financeira tem que ser uma vida de moderação. E aí tá acabando meu propósito, porque o Senhor cumpriu, ele ouviu as nossas orações, e depois de alguns anos de sofrimento pra gente aprender, porque o Pai discipula, né? E disciplina, depois de alguns anos de sofrimento para aprender, o Senhor realizou meu pedido, e aí já tá terminando semana que vem, para honra e glória do Senhor, esse meu voto. Então, eu quis expor a minha vida aqui para mostrar que essa foi minha oração. E se eu pegar minhas agendinhas antigas, vocês vão ver que tá escrito lá, inculpabilidade. Todos os dias eu orava, inculpabilidade. Porque todas as vezes o diabo jogava essa setinha. Você tá falando, mas tu tá sendo hipócrita porque o teu nome tá sujo. E eu sei que não é sobre nós, que nós somos falhos mesmo, mas naquilo que nós somos falhos, devemos estar orando e pedindo a Deus para nos ajudar. Amém? Viverei com integridade. Olha esse versículo. Viverei com integridade em minha
própria casa. Meu Deus! Gente, esse versículo é muito forte. Por quê? Davi, ele governava o reino. Quando ele estava ali, né, ele estava sentado no seu trono, ele era o governador, mas ele está falando assim, ó, eu terei um coração sincero, outras versões falam coração sincero, eu terei um coração sincero na minha própria casa. Seja bem-vinda, Chiquinha, minha querida, Deus abençoa. Mandar um beijo já de uma vez para dona Leni. Beijo, beijo, mamãe. Olha como é importante, gente. Não adianta eu ser um ótimo líder que governa todo um reino com justiça e imparcialidade, se dentro da minha própria casa eu não tenho um coração sincero diante de Deus. Então Davi vai cantar: eu quero viver de modo inculpável e eu quero viver com integridade dentro da minha própria casa. Deus me fala muito isso. Seja honesta com seus filhos. Quando você falhar, peça perdão. Mostra pra eles, ó, falhei aqui, porque eu fiquei irada, eu fiz o que eu não devia, eu aumentei o tom de voz quando eu não devia, eu julguei a pessoa, falei mais que eu devia de tal pessoa. E demonstrar pras crianças essa minha sinceridade. Eu não mostro pra elas que eu sou santa, como se eu não... Ai, você tem que me respeitar que eu sou sua mãe e eu não erro. Não, a gente é sincero. E não apenas isso, porque às vezes tem pessoas que são ótimos crentes dentro da igreja, mas que não são cristãos dentro da sua própria casa. Lá na igreja eu levanto as mãos, eu canto ao Senhor, mas eu não sou capaz de louvar a Deus dentro da minha própria casa, de ser testemunho da palavra, de ler a Bíblia. Meus filhos não vão ler a Bíblia se eles não me verem lendo. Meus filhos não vão orar se eles não me verem orando. Quando eles crescerem, eles não vão jejuar se eu já não tiver uma vida de jejum. Eles não vão controlar a língua deles se eles não verem a própria mãe controlando a língua dela. Então, eu preciso ser sincera com o Senhor dentro da minha própria casa. Eu não posso ser uma Lorena aqui na live, falar bonita e manso, e depois aqui na minha casa ser totalmente diferente, né? Então, isso é muito importante. Ele continua falando: não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Em outras versões fala: não colocarei diante dos meus olhos nada que seja vulgar. Odeio os que agem de forma desonesta, não terei nada a ver com eles. Então ele tá se colocando num lugar de integridade. Ó, quanto a mim, meus olhos não vão ver o que não presta. Isso é muito importante, porque nós temos que prestar muita atenção naquilo que a gente tem visto no nosso celular, na televisão. O que temos permitido com que os nossos olhos vejam? Eu odeio os que agem de forma desonesta. Será que nós temos compactuado com o erro de outras pessoas? Temos que pensar. Não terei nada a ver com eles. Olha isso. Rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado de todo mal. Não tolerarei quem difama o seu próximo. Olha isso. Será que alguém está fofocando, falando mal de outra pessoa, difamando outra pessoa, e a gente tem tolerado, ouvido e até permitido se responder e fazer algum comentário também? Não tolerarei quem difama o seu próximo. Não suportarei presunção nem orgulho. Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Olha isso, eu quero que conviva comigo quem é fiel a Deus. Gente, se Deus tem falado uma coisa comigo, anda junto com quem quer andar junto comigo. Não quer dizer que a gente não vai amar as pessoas, estar com as pessoas, sentar à mesa com as pessoas e derramar sobre as pessoas. Mas traz para perto mesmo, quem é fiel ao Senhor, quem ama ao Senhor, quem é alguém que está buscando mais de Deus. Porque se a gente anda com pessoas cujo foco é a terra, que só pensam nos bens financeiros, que só pensam que são materialistas, se a gente só anda com essas pessoas, a gente acaba se costurando com elas. Quando você vê, você quer o que elas querem, você almeja o que elas querem, você vislumbra o que elas vislumbram. Anda com uma pessoa que só fala de reino de Deus, uma pessoa que só pensa em Jesus. Anda com uma pessoa que só fala da palavra e você vai ver como isso vai influenciar a maneira como você pensa. Cuidado com as suas companhias. Só terão permissão para servir os que andam no caminho certo. Olha isso. Ele está dizendo, vão servir como ministros os que estão no caminho certo. Davi está falando, eu não vou colocar como ministro no meu governo, não vão nem me servir aqueles que não estão no caminho de retidão. E às vezes dentro da igreja a gente fala assim, não podemos matar o ministério da pessoa, mesmo que ela esteja em pecado, deixa ela fazer a obra. Preciso comentar sobre isso? É sério, né, gente? É uma coisa que Deus tem muito falado ao nosso coração.
Não dá para deixar qualquer pessoa à frente, porque a pessoa ministra não só o que ela fala, mas o que ela vive. E isso é muito sério. Não permitirei que enganadores habitem em minha casa. Quem você tem deixado entrar na tua casa? Vigia. Nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Uau! Capítulo 102, um capítulo que vai... Olha só o que está escrito na minha Bíblia. Oração de um aflito que derrama seus problemas diante do Senhor. Todo mundo tem problemas. A Bíblia deixou o salmo de um aflito aqui porque Jesus sabia na sua infinita sabedoria que nós passaríamos por aflição. E aí teríamos esta arma para poder utilizar nos nossos dias de aflição. O que falar com Deus? Como orar quando eu estou aflita? Como derramar diante de Deus os meus problemas? Um exemplo de um aflito está no Salmo 102. É um salmo muito lindo. Seja bem-vinda, Nilde, querida. Deus abençoa. Prazer estar aqui com você. O Sabará está aqui também. Deus abençoa vocês, viu? Salmo 102 vai falar de desespero e de súplica num período de aflição e de muitos problemas, mas também de esperança. É aquele salmo que tem um começo onde você clama, você suplica, mas que tem um final de esperança. Ele começa falando: Senhor, ouve a minha oração, não escondas de mim o teu rosto na hora da minha aflição. Nesse segundo versículo tem uma palavra que me instigou, que na hora eu marquei ela. Inclina-te. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a ti. Pois os meus dias somem como fumaça. E aí começa a falar: meu coração está esgotado, tá seco como capim, já perdi até o apetite. Gente, se tem uma coisa que é difícil para mim é perder o apetite. Se eu tiver perdido o apetite, eu não tô bem. Me levem no hospital ou orem por mim rapidamente. Faça uma campanha de oração, porque assim, é difícil para mim perder o apetite. Mas aqui ele tá falando: olha, meu coração tá tão esgotado, ele secou-se como capim, até perdi o apetite. Nessa versão fala assim, ó: por causa da minha ansiedade não passo de pele e osso. Eu amo como a Bíblia é atualizada. Eu fico assim até meio espantada como que ela foi escrita há mais de 1000 anos. E parece que ela foi escrita ontem, hoje, amanhã, como diz Billy Graham. Parece que ela é o jornal que a gente vai ler amanhã. Só pode ter sido escrita por um Deus eterno e de infinita sabedoria. Só pode. Quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sinto assim misericórdia, eu tenho pena. Porque ela é a fonte de toda a sabedoria. Porque ela vem de Deus, ele é o autor. Ele usou pessoas para escrever, mas ele é o próprio autor. A ansiedade fez com que esse salmista não passasse de pele e osso. Outras versões falam: por causa do meu gemido, não passo de pele e osso. Quantas pessoas têm sofrido por causa dessa ansiedade? Ele vai se comparar como a coruja no deserto, ou a pequena coruja no lugar desolado. Não consegue dormir, as cinzas são o alimento dele, as lágrimas se misturam com a bebida dele, a vida passa muito rápido. Perdão, gente. E como capim ele vai murchando. Tu, porém, aí a gente muda, o tom do salmo muda, graças a Deus. Tu, porém, reinas para sempre, Senhor. Teu nome será lembrado para sempre. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Mostra compaixão, porque é o tempo. As nações temerão o nome do Senhor. Olha, eu achei tão interessante esse versículo 14. Fala assim, ó: os teus servos amam cada pedra de seus muros. Os muros de Jerusalém, né? Os muros antigamente eram levantados com pedras, né? Era assim que era construída ali as paredes e também as muralhas, com pedras. Tanto que, por causa disso, que Jesus é a pedra angular, é aquela pedra principal que foi colocada primeiro para, a partir dela, colocar as outras pedras, que somos nós, né? A Bíblia diz que nós somos as pedras também. Então, ele vai falar assim, versículo 14. Os seus servos amam cada pedra dos seus muros e estimam até mesmo o pó em suas ruas. E aí ele começa a falar: fica isso registrado, versículo 18, para as gerações futuras, para que um povo que ainda não existe venha louvar ao Senhor. E ficou registrado, salmista. Nós estamos aqui.
Aí o versículo 19, lembra que eu falei que a palavra inclina-te ressaltou aos meus olhos? O versículo 19 fala assim, ó: contem a essa geração que o Senhor olhou para baixo do seu santuário, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. E aí todos os povos vão se reunir em Jerusalém para servir ao Senhor. Eu achei muito interessante porque no versículo 2 fala que Deus inclina. E aqui tá falando que ele olha para baixo. E eu achei lindo o estudo da Bíblia Strong, eu pesquisei cada versículo para saber se eu achava algo sobre isso. E eu achei isso, me deparei com essa frase. Apesar da sua soberania, ele permanece interessado e engajado com a terra e com os seus habitantes. O Salmo está falando que ele habita no seu santuário. Ele habita no seu templo. Inatingível pelo homem. Nada que vem aqui debaixo da terra pode afetar o trono de Deus. É soberano, é excelso, é majestoso e é eterno. Inabalável. Só que do alto do trono dele, ele se inclina. Ele olha para baixo, do alto ele olha para a terra. E aí eu me deparei com essa frase, que era o que já estava na minha mente. Apesar da sua soberania, ele se preocupa, ele se interessa, ele está engajado com o que se passa aqui embaixo na terra. Que amor é esse, gente? Que Deus é esse que em sua soberania se inclina no seu trono? Porque ele não nos abandonou, nós não estamos largados aqui, como se Deus nos criou. Eu até creio em Deus e eu creio que ele nos criou, mas depois que a gente caiu, não, a gente está aqui à mercê. Não estamos. Ele se inclina do seu trono. E ele se inclina para a terra, porque ele está preocupado com o que acontece aqui. Ele está interessado ainda com os seres humanos. Isso é muito lindo. Capítulo 103 é um dos meus salmos favoritos. Eu amo o Salmo 103, tem muitos versículos chave para a nossa vida. Favoritos, né, gente? Eu tenho 1 milhão de versículos e salmos favoritos. Mas aí, é muito lindo. Vamos detalhar aqui o Salmo 103. Ele é um hino de louvor. Achei outra frase também que fala assim, ó: Deus é tão majestoso quanto íntimo em sua relação com o mundo. Ele é tão majestoso quanto íntimo. Ele está no alto do seu trono, mas ele se inclina. Isso revela seu amor e misericórdia e bondade infinitos. Salmo 103 é um salmo, um hino de louvor, né? E de Davi também. E ele vai falar assim, ó: todo o meu ser louve ao Senhor. Ou bendize a minha alma ao Senhor, né? Louvarei teu santo nome de todo o meu coração. Essas duas palavras mostram essa integridade. A palavra integridade também significa completude. É completo. Eu vou louvar a Deus não é com o resto que eu tenho. Eu vou louvar a Deus não é de qualquer maneira, não é meia boca. Eu vou louvá-lo de todo o meu coração. Todo o meu ser vai louvá-lo. Uau! E aí ele repete: todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Meu Deus. Vanilda falou que é o favorito dela também. Glória a Deus. Tem aquele hino da harpa que você gosta, Vanilda? Sobre cura, ele é baseado no 103, depois você me confirma. Então esse Salmo 103, ele vai falar assim, olha: é ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e me cura de todas as minhas enfermidades. É um salmo para a gente declarar. Muitas enfermidades vêm, e a gente sabe, não todas, muitas enfermidades vêm porque o mundo é mau, porque a alimentação que é cheia de transgênico, a gente não consegue alimentar. Mesmo que a gente tivesse uma alimentação aí toda só natural e vegana e como é que as pessoas falam? Gourmet, não é gourmet, como é que fala quando é tudo bem natural mesmo, gente? Se vocês souberem, me fala aí. O mais natural possível. A terra não tem mais todo o nutriente como antes. Então, nós passamos por dificuldades porque o mundo é mau, porque nós temos poluição, porque tem plástico em toda a nossa... Na natureza, até no ar tem plástico, por causa de tudo que a gente vive. Tem muitas enfermidades que vêm por causa disso. Tem enfermidade que vem por causa de pecado também. Então, tem enfermidade que vem... Né? A gente viu que tinha uma mulher corcunda, a Andréa já até pregou sobre ela há 38 anos, Déia, me lembra aí.
E ela estava assim por causa de quê? Por causa de um espírito maligno ali que veio sobre a vida dela. Espíritos malignos só vêm quando a pessoa tem brecha, né? Por causa de... Então, muitas enfermidades vêm por causa de pecado. Não é todas. Esse salmo é um salmo pra gente declarar. O quê? Não importa qual é o meu pecado, a minha iniquidade. Não importa qual é a minha enfermidade. Quem é Deus? É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. E é Ele quem sara todas as minhas enfermidades. É pra gente declarar. Se nós cremos que essa palavra vem de Deus e que foi escrita, todos que escreveram por inspiração, então nós cremos que é a verdade. E aí a gente declara, Ele me perdoa. Não era vegetariana, eu esqueci como é que chama a palavra. Quando tudo é assim, sem agrotóxicos, sem remédio, não é transgênico, eu esqueci mesmo. Eu tô com gourmet na cabeça. Tipo quando você compra ovos, sabe? Que não tem... depois se eu lembrar, eu falo aqui. E se alguém lembrar, me fala também. Ai, que raiva, é muito ruim quando a gente esquece. Mas enfim, então, por mais que a gente tentasse, nós vamos padecer por aflição, porque estamos ainda num reino mundano que um dia vai ser transformado, e aí não vai ter enfermidade, dor, pranto, lamento, nada disso, né? Então, declara isso pra sua vida. Inclusive o José, quando ele era bem pequenininho, às vezes quando ele pegava umas enfermidades, teve uma época que ele pegou uma enfermidade, gente, misturou tudo, meu Deus do céu, uma febre. Eu não lembro se a gente até achou que era dengue. Eu lembro que foi muito difícil. Eu cheguei a quase assim ficar a ponto de enlouquecer, assim, de ficar tão ansiosa a ponto de não saber o que fazer, de me desesperar. Minha mãe chegou a falar comigo, pode marcar o médico, o melhor médico de Itaúna, pediatra, que nós vamos levar e tal. E aí quando eu fui orar, e eu não acho errado levar em bons médicos, mas quando eu fui orar, Deus falou, calma, porque eu já curei ele, é só esperar. E aí naquele mesmo dia que eu tava desesperada, ele começou a melhorar. Então eu lembro que foi muito difícil. E nessa época eu compus uma canção. Orgânico, gente, vocês é benção demais na minha vida. Orgânico, é isso, essa é a palavra. A Vanilda e a Dani mandaram pra mim juntas, né? Obrigada, gente, é isso, quando é orgânico. Mesmo que nós falássemos assim, eu vou viver na roça e vou ter uma alimentação orgânica. Nós sabemos que o solo não é tão fértil quanto antes. E aí a gente ainda, mesmo que diminua, né? Claro, diminuiria bastante, né? O acesso às substâncias, toxinas e tal. Mas ainda não estaríamos ilesos de enfermidade. Por causa da poluição, por causa da terra não ser tão fértil quanto antes. Não ter todos os minerais e vitaminas que antigamente os solos tinham para poder nos oferecer. Então, mesmo que nós tivéssemos toda uma alimentação orgânica, nós também... poderíamos padecer enfermidade, né? É isso que eu queria dizer naquela época. Obrigada, naquela hora. Então, gente, naquela época eu compus uma canção. E toda vez que eu pegava o José e eu via que ele com febre, eu não deixei de levar em hospital, tá, gente? Na UPA, não deixei de fazer aquilo que estava ao meu alcance para fazer. Pelo amor de Deus, tem hora que a gente tem que procurar o recurso. Se você tem um recurso, pelo amor de Deus, vai atrás daquilo que Deus te deu. Mas naquele dia, Deus falou comigo, não é para levar em médico, porque eu quero receber a glória pela cura do José. Se eu tivesse levado ele no médico naquele dia, eu ia falar, abaixo de Deus, o médico de Itaúna. Porque o dia que eu levei, ele melhorou. Vocês estão entendendo? Deus falou comigo, espera mais um pouco, porque eu já curei ele. E aí, naquele dia, à noite, o José já estava melhor. E aí eu dei toda a glória para Deus. Então nós temos que andar pelo Espírito. Vai ter dia que o Espírito vai falar, use recurso. Outro dia o Espírito vai falar, espere, né? Nós não podemos nem julgar quem... Meu Deus, não é essa a intenção, tá? Quem leva em bons médicos e pediatras seus filhos, tá bom? Mas aí eu compus essa canção. E o refrão dela é assim, ó. O Senhor é quem te cura, meu Jesus. Ah, esqueci. Esqueci a minha canção. O Senhor é quem te cura, meu Jesus. É a resposta. Eu esqueci essa parte. O caminho, a verdade e a vida. Gente, esqueci a música. Mas tá escrita. Depois eu trago ela aqui. E aí eu pegava o José no colo e ficava, o Senhor é quem te cura, o Senhor é quem te cura. E aí é basicamente o que tá escrito aqui. É Ele quem nos cura de todas as nossas enfermidades. Declara. Faz canção aí. Você pode compor. Pode compor. Davi era o compositor e ele falou, cante um cântico novo. Você nem precisa de músicas já compostas. Cante ao Senhor um cântico novo. Amém?
Continuando, e aí ele diz assim, ó, ele enche a minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a da águia. A águia, ela é um animal que ela é símbolo de força, de vitalidade, velocidade. Tem até aquele capítulo de Isaías que, nossa, é maravilhoso. Isaías 40 que fala, os que esperam no Senhor, renovarei suas forças. Vamos lá, gente. Esperado da minha memória. Eu não sou meu marido, não adianta. Meu marido lembra de tudo. Mas eu tô aqui no caminho ainda. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. A águia, ela tem uma capacidade que é de voar acima da tempestade. Ela voa em velocidades muito rápidas e ela voa muito alto. Então ela consegue ficar acima das nuvens da tempestade. Davi tá falando que a juventude dele é renovada como a da águia. Ele tem força para vencer qualquer dificuldade, qualquer tempestade. Essa palavra de renovar a águia vai trazer essa ideia de quem está na presença do Senhor. Não importa quanto tempo você esteja na presença do Senhor, a presença dele vai sempre trazer, vai revitalizar e vai restaurar. Amém? Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Graças a Deus. Ele não nos castiga pelos nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Por quê? Pois o seu amor por aqueles que o temem é tão grande, é tão imenso como a distância entre o céu e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como do Oriente, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Ele afasta as nossas transgressões. De quem? Daqueles que temem a Deus. Ou seja, o pecado é afastado por meio de Jesus. Aqueles que temem a Deus e que têm fé no seu Filho. Eu amo esse versículo que fala: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Por quê? Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Cristina, seja bem-vinda, Deus te abençoa. Que bom estar com você aqui. E a gente está aqui refletindo sobre o Salmo 103. E eu falei agora o versículo 14. Porque ele conhece as nossas estruturas, gente. Ele nos trata como filhos. O versículo 13 fala: ele é como um pai para os seus filhos. E ele sabe da nossa estrutura, gente. Deus não olha para a gente esperando algo acima da nossa capacidade, porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe. Ele sabe que nós somos pó. Nossos dias na terra são como capim, como as flores do campo, desabrochamos, mas aí vem o vento, ele sopra e nós desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem, tá vendo? Não é por todo mundo. Como se Deus fosse salvar todo mundo, se você pode pecar, que ele afasta o seu pecado do Oriente como pro Ocidente. Não. É para aqueles que o temem. Esse amor dele dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos, dos que guardam a sua aliança e obedecem aos seus mandamentos. Glória a Deus. E aí, no versículo 20, vai falar sobre anjos. Até perguntei a Edmundo se ele falou sobre isso, né? Se ele vai falar sobre isso no curso, dia 5. Quero convidar vocês, curso de angelologia e demonologia. Como trabalham os anjos? Como trabalham os demônios? Quem são os demônios? São os anjos caídos? Foi o diabo que criou os seus próprios demônios? Nós vamos aprender sobre isso nesse curso. Qual é o poder que os demônios têm? Qual é o limite do poder que o anjo tem da parte de Deus? O que um anjo pode fazer? O que um demônio pode fazer? Tudo isso, gente. Edmundo falou que por mais que aparentemente parece, né, aos olhos de muitos que é uma matéria dispensável. Ficar aprendendo de anjo, demônio, que bobagem. Ele viu muito material de pessoas assim que são exemplos para nós, pessoas de gigantes na fé, falando sobre o assunto. Então, hoje ele entende que é um material necessário para nós cristãos sabermos. Vai falar sobre os anjos, nessa versão vai falar assim, ó: o Senhor fez os céus. Versículo 20. Louvem o Senhor todos os anjos.
Quem são eles? Os poderosos que executam seus planos. Eu acho que em outra versão tá valoroso. Os poderosos que executam seus planos. Ó, Deus tem um plano e ele manda o anjo dele. Os anjos dele, que são poderosos. Os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor, os exércitos de anjos, que o servem e fazem a sua vontade. Louve o Senhor tudo que ele criou, ou seja, nós, e todas as coisas em todo o seu reino. Todo o meu ser louve ao Senhor. Esse salmo tem muita palavra todo, né? Integridade. Deixa eu ver aqui o que a Cristina falou. Deus está fazendo a obra em nosso favor. Vou te contar um testemunho lindo. A minha mãe tem 71 anos e ela tá muito assim, cansada. Ela já entrou para aposentar tem 3 anos, e o dia que você estava na live fez uma oração no final, eu pedi ao Senhor que tocar assim, acho que nessa hora que tocar esse papel ir para a honra e glória do Senhor. Hoje o Senhor abençoa a minha mãe, ela está aposentada. Glória a Deus! Foi um dia que você leu Jó. Só tenho a agradecer a Deus por tudo e que Deus venha te usar cada dia mais, pastora Lorena. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção que sua mãe conseguiu essa aposentadoria tão desejada, né? Eu creio no poder da oração. Jesus contou uma parábola sobre orar sempre e não desanimar. Continuemos assim, orando, porque Ele responde às nossas orações. Amém? Glória a Deus. Capítulo 104 vai ser nos estudos fala que é uma obra-prima poética. A poesia encontrada no Salmo 104, ela é uma das mais belas de todos os salmos, segundo os estudiosos. Ela vai elogiar a grandeza e a majestade de Deus através da criação. Então vai falar assim, é muito lindo, é adoração pura. Esse salmo é adoração do início até o fim. Todo o meu ser louve ao Senhor. Ó Senhor meu Deus, o Senhor é grande. Aí eu vou resumir, tá? Como o Senhor é grandioso, estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz, estende a cortina estrelada dos céus, ou seja, é Ele que estendeu os céus, é Ele quem criou as estrelas, os bilhões de galáxias. Fazes das nuvens teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento, os ventos são teus mensageiros, as chamas de fogo são teus servos. Perdão. O Senhor firmou o mundo com seu alicerce, não vai ser abalado. Os montes foram erguidos, os vales foram afundados ao nível que o Senhor decretou. O Senhor estabeleceu um limite para as águas. E aí vai falar sobre as árvores, sobre o pasto, sobre os animais. O Senhor fez a lua para marcar as estações. O sol sabe a hora de se pôr, porque Deus manda, Ele governa e a criação obedece. E aí versículo 24 fala assim, ó Senhor, que variedade de coisas tu criastes. Versículo 31, que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Olha isso. Eu tô lendo um livro, tô ouvindo na verdade um livro do John Piper, incrível, chama Os Prazeres de Deus. E aí um dos capítulos do livro fala que Deus tem prazer na criação. E realmente, baseado nesse salmo que fala, o Senhor tem prazer em tudo que Ele criou. Deus tem prazer quando Ele vê mesmo nos lugares mais inóspitos. Os animais, sabe quando a gente vê aqueles documentários feitos por drones que olho nenhum viu? Nós não conseguimos acessar, mas hoje, por causa da tecnologia, nós já temos o contato com aqueles animais, muitas vezes nas profundezas do oceano. Deus tem prazer na criação, Ele tem prazer naquilo que Ele vê acontecer todos os dias, nas coisas visíveis e invisíveis aos olhos humanos. Deus tem prazer em tudo que Ele criou. E nós também temos que ter, né? Por isso que eu sou apaixonada para ficar olhando para o céu que nem uma boba. Eu não sou boba não, porque eu tenho prazer naquilo que Deus criou também. Eu amo a criação de Deus. Eu brinco até com as pessoas, né? Todo mundo fala assim, eu não gosto de praia, eu prefiro Caldas Novas, porque é mais tranquilo. Gente, Caldas Novas foi coisa mais... Meu Deus, que viagem mais maravilhosa que Deus nos deu, né, Vanilda? Nossa, foi maravilhoso. Mas eu não abriria mão de ir para a praia quando o Senhor me permitisse, porque eu amo olhar para o mar e para a imensidão do mar. Ah, Lorena, mas é ruim, porque não sei o que, queima, areia, não sei o que, criança. Eu sei, gente, que não é fácil, mas é lindo demais. Como a gente contempla o nosso Criador, né? Capítulo 105 e 106 para terminar. Eu vi um contraste nesses dois capítulos que eu acho muito importante mencionar.
O capítulo 105, ele vai exaltar a fidelidade de Deus e mostrar como Deus interviu na história do seu povo, fazendo grandes milagres e maravilhas. Quando ele chamou o povo, era só um punhado de gente, levou para Canaã e falou que aquela terra seria deles, e aí vai falar daquele punhado, como que Deus multiplicou a ponto de serem maiores do que em número do que os seus próprios opressores. O 105 vai mostrar Deus, como Deus foi fiel, como Deus interviu, como Deus. O capítulo 106 já vai mostrar o homem. Eu achei muito lindo, porque é um hino de louvor a Deus, mas que é um hino também de confissão de todos os erros de Israel no meio do caminho. Gente, que coisa interessante. O 105 mostra a fidelidade de Deus no caminho, na trajetória, como que Deus fez tudo, conforme as suas promessas, conforme a sua aliança. E o 106 vai mostrar como que o homem foi falhando no meio do caminho. Eu achei tão interessante, gente. Deus não escondeu nada. Deus não escondeu os pecados dos grandes heróis da Bíblia, dos heróis da fé. Deus não escondeu a mentira de Abraão, Deus não escondeu o adultério e assassinato de Davi, Deus não escondeu que o seu povo escolhido, nação adquirida, foi infiel várias vezes no processo. Por que ele não escondeu? A Bíblia diz que tudo é escrito para o nosso ensino, para que a gente saiba que somos também falhos como eles, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Isso tudo foi escrito para que a gente saiba, Deus intervém, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, nós também somos capazes de errar, temos que ser rápidos para arrepender, para voltar para Jesus e para pedir perdão, para que nós não sejamos, dispersados como Israel foi. Então o 105 vai falar da história de Israel, vai falar assim, olha, ele é fiel à sua aliança, ao compromisso que ele fez com Abraão. Ele pegou Abraão, levou eles quando ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Por causa desse punhado de gente que ele já tinha escolhido, que seria no futuro uma grande nação, ele repreendeu reis e disse, não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Isso aqui já foi até citado já antes, não lembro aonde, se em Crônicas, não pesquisei. Eu queria que na minha Bíblia tivesse um versículo assim, sabe? Tipo como é que fala, gente? Concordância, mas ela não tem essa aqui. E aí fala que ele mandou vir fome sobre a terra de Canaã e ele cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, que foi José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros e prenderam seu pescoço. Olha o versículo 19. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. Nós vimos aqui que ele foi vendido como escravo, seus pés estavam feridos com correntes e com ferros haviam prendido seu pescoço. Por quê? Deus, o Senhor, pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. Deus falou tanto comigo esse versículo, da mesma forma ele faz conosco. Ele vai cumprir cada uma de suas promessas, mas nós vamos ter que passar pelo processo e ele vai nos provar. Só vamos ser aprovados se passarmos pela prova. Então, bem-aventurado aquele que é provado e aprovado, já disse o nosso irmão, acho que Tiago, Bem-aventurado aquele que suporta a aprovação. Acho que é o Tiago, gente, Tiago 1. Vamos lá, gente, eu vou melhorar sim. Porque eu não consigo decorar tudo, sabe? Ainda. Hebreus, Tiago 1 fala assim, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Por quê? Pois vocês sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Por quê? Porque quando estiver totalmente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Então, José foi provado, para que quando chegasse a hora da promessa, o próprio faraó manda chamar ele, liberta ele, e ele se tornou governante das nações. José foi encarregado do palácio real, se tornou administrador de todos os bens do faraó. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e ensinar os conselheiros da corte. Então, gente, nós vamos passar por provas. Vamos passar. José passou. Deus o estava preparando para algo maior.
Então olha para a sua adversidade com um olhar diferente, não com murmuração, não como se Deus tivesse te abandonado, mas como um Deus que está te provando, que está te moldando, que está refinando você como se refina a prata no fogo. Se permita ser provado pelo Senhor. Ai, mas dói, Lorena, dói, mas o final vai ser melhor do que o começo. Muitas pessoas falam, eu não falo aquela frase de Senhor, se necessário me quebre e me faça de novo, porque é muito sério falar isso. Então deixa eu te perguntar, você prefere continuar do jeito que você tá? Sério, você prefere continuar do jeito que você tá a passar pelo processo de moldagem de Deus para se tornar um vaso de maior excelência? Se você preferir, deixa eu te falar, tá na hora de crescer. E Deus tá te chamando, tá na hora de crescer. Você precisa crescer. A gente tem que sair do leite e ir pro alimento sólido. E esse processo vai ser, muitas das vezes, de uma moldagem aqui. Sabe quando que você pega uma madeira e você fica raspando para tirar as lasquinhas, né, para ela ficar lisinha? Às vezes é assim, é um processo que dói tirar as impurezas. Mas o projeto final fica lindo e é pra glória de Deus. Tô terminando já, tá? Quantas horas são essas? E aí ele vai contando a história, né? E aí Israel foi pro Egito, que é o outro nome de Jacó, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel foi pro Egito. O Senhor multiplicou o povo até que eles se tornaram mais numerosos que seus opressores. E aí eles se tornaram lá escravos. Deus envia Moisés e Arão. E aí continua falando como que Deus fez as pragas, mandou as pragas, como que Deus tirou o povo do Egito cheio de prata e de ouro. E o povo de Israel nem sequer tropeçou. Enviou a coluna de fogo, colocou a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite para protegê-los. Lembrou-se da promessa que tinha feito a Abraão. Ou seja, 105 é Deus. Mostra Deus, a parte de Deus, como ele interviu de maneira gloriosa e majestosa. O 106 já começa a falar, olha, começa louvando a Deus. Louvado seja o Senhor. Damos graça porque ele é bom, seu amor dura para sempre. Quem pode louvá-lo como ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça o tempo todo. E aí o versículo 6, ele já começa a confessar. Pecamos, Senhor, como nossos antepassados. Fomos desobedientes, fomos rebeldes. A necessidade da confissão, gente, tem que ser uma prática na vida do cristão. A gente não pode vestir uma capa como Adão e Eva, que não tampa nada. A gente precisa realmente do sacrifício de Jesus. Adão e Eva vestindo aquela folha de figueira lá que não tampa nada, querendo esconder com uma capa, uma coisa que não dá para esconder, porque o pecado já estava visível aos olhos de Deus. Ninguém pode esconder nada de Deus. E aí Deus faz o primeiro sacrifício que existiu na humanidade, em toda a história da criação. Ele mata um animal e veste eles com a pele daquele animal. Então esse animal já simboliza Cristo. Por isso nós temos que confessar nosso pecado. Nós não podemos vir aqui fingir e arrotar a santidade quando não é verdade, porque aí nós vamos entrar num lugar de hipocrisia. Diante de Deus que conhece todas as coisas, nós não escondemos nosso pecado. Nós confessamos arrependidos e dispostos a melhorar. Pela ação do Espírito Santo, amém? Precisamos confessar. E não apenas ao Senhor. A Bíblia diz que a gente tem que confessar uns com os outros. Às vezes, Deus vai colocar no nosso coração para chamar uma pessoa de confiança para poder confessar para ela também. E isso vai fazer muito bem, não só para o seu espírito, mas também para a sua alma. Mas confesse para uma pessoa de confiança, em nome de Jesus. Pecamos, fomos desobedientes, fomos rebeldes. Aí ele começa falando, ó, no Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas de Deus. Rebelaram-se contra ele no Mar Vermelho. Aí as águas abriram. Quando as águas se fecharam de novo, afogaram os opressores. E aí fala assim, ó, depressa, porém, aí eles creram nas promessas, cantaram louvores, só que aí eles esqueceram. Rapidamente já esqueceram de novo. Não quiseram esperar a Deus, nem os seus conselhos. No deserto, seus desejos se tornaram insaciáveis. Cuidemos dos nossos desejos. Seus desejos se tornaram insaciáveis, puseram Deus à prova naquela terra desolada. Deus até atendeu seus pedidos, mas também enviou uma praga. Misericórdia. Eu pensei nisso hoje de manhã. O povo tava lá comendo as codornizes, né? Ai, conseguiu o que eu queria comer carne. É carne que você quer? Toma. Começaram a comer carne. Só que enquanto eles comiam, Deus mandou uma praga que começou a matar milhares deles. Nossos desejos atendidos não significa bênção. Uau! Às vezes a gente pensa assim, a pessoa tá conquistando muitas coisas, que bênção. Nem tudo que as pessoas estão conquistando é bênção.
pode vir carregado de terríveis maldições. A Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Tem coisa que o diabo dá. Você lembra que ele ofereceu para Jesus? Todos os reinos são meus e eu vou dar para você se prostrado me adorares. Mentiroso. Nada é dele. É porque o homem, infelizmente, entregou para o diabo, né, o governo. Mas Jesus vem para restaurar todas as coisas. E nos entregou de novo a autoridade para os crentes em Cristo Jesus. Então, voltando. Aí eles tiveram lá a praga, mas aí Deus levantou Moisés e Arão, oraram e intercederam. Mas aí eles já fizeram um bezerro. E aí Deus falou que ia destruir, Moisés intercedeu, suplicou, aí Deus falou: tá bom, não vou destruir, mas aí logo eles já começaram a adorar os adoradores de Baal, teve que levantar Finéias para poder ajudar, tá contando toda a história que nós lemos no Antigo Testamento. Aí eles também tentaram lá em Meribá. Toda vez que fala Meribá, é aquele lugar onde eles ficaram com sede e tentaram ao Senhor. Que aí Moisés ficou irado e feriu a rocha. Inclusive fala nesse salmo de Moisés, fala assim, ó: provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas para Moisés. Fizeram Moisés irar e ele falou sem refletir. Nossa, falar sem refletir. Não vou falar nada. Mas não se esqueça disso. Desse versículo. Moisés falou sem refletir. Gente, vou ter que falar. Mas eu vou refletir. Tem um versículo que não sai da minha cabeça. Que eu tô vendo uma série do Luciano Subirá que fala sobre pecados da língua. Pesquisem essa série. É nova, 3 pregações. Tem um versículo que não sai da minha cabeça. Se não for para edificação, não saia nenhuma palavra da sua boca. Não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. Se não servir de edificação. Tradução Lorena Oliveira, atualizada. Se não for para edificar, é melhor ficar calado. Se não for para trazer nenhum benefício para a pessoa que está ouvindo, é melhor ficar calado. Eu tenho um grande processo ainda para aprender isso, tá? Não vou ser hipócrita, não. Deus está falando comigo para me ensinar, para me corrigir. Ajuda-nos, Senhor. Põe guarda a porta dos nossos lábios. E aí fala que quando eles foram para a terra de Canaã, eles também caíram no pecado da idolatria. Seu amor aos ídolos foi um adultério. Ainda assim, aí fala que eles foram dispersos. Provavelmente esse salmo foi escrito na época do exílio babilônico. E aí vai falar: mas por causa do grande amor do Senhor, ele teve compaixão. Fez com que seus captores os tratassem com misericórdia. Gente, quando a gente tá com Deus, mesmo quando a gente tá sofrendo e padecendo pelo pecado que a gente cometeu, se a gente clamar por misericórdia, até no castigo, o Senhor mostra a sua misericórdia. Lembra que Nabucodonosor, eu já falei isso aqui, nós vamos ler na frente. Nabucodonosor, depois de tudo que Jeremias sofreu, gente, chega no final quando aconteceu tudo que Jeremias falou que ia acontecer, veio Nabucodonosor, o maior rei humano da terra, que era Nabucodonosor, tratou Jeremias com tamanha misericórdia. Tratou Jeremias até com respeito, a ponto de falar: você pode escolher para onde você vai. Gente, mesmo padecendo por causa do pecado, Deus mostra a sua misericórdia se nos arrependermos. E é isso. E assim termina esse salmo falando para louvarmos a Deus, o Senhor. Amanhã nós vamos do 107 até o 118. E aí na segunda-feira nós vamos refletir sobre o 119 e sobre os próximos salmos. Daqui a pouco a gente está terminando esse livro e nós vamos para o salmo mais prático da Bíblia, falando de sabedoria prática de ensino, que é o livro de Provérbios. Quero agradecer a todos. Olha que bênção, 10 pessoas online, gente. Por isso que eu falei no início da live, glória a Deus pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? Enquanto existem igrejas perseguidas, homens bombas destruindo, pessoas que se reúnem ali, a igreja de Cristo reunida, nós estamos aqui como uma igreja com liberdade para falar da palavra de Deus, para edificarmos uns aos outros. Louvado seja Deus por isso. Enquanto tivermos essa liberdade, Senhor, nós falaremos a Tua palavra. E quando a gente não tiver essa liberdade, continuaremos falando da Tua palavra. Obrigada a todos que ficaram até o final. A Sossô, a Vanilda, a Dona Piedade, a Cristina, a Nilde, a Marília, a Chiquinha e a Dani. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Obrigada por terem ficado aqui até o final. Beijo, espero que tenha sido edificante e que vocês possam, como eu, tentar de todo o coração viver cada um dos princípios que estão aqui. Amém? O nosso Deus reina
e ele voltará. Vale a pena servi-lo, vale a pena adorá-lo, vale a pena abrir mão de nós mesmos para viver a vontade dele. Beijo, com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir.